Hi, how are you? Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Na nossa aula de hoje, nós vamos dar sequência nos nossos estudos, nós vamos corrigir alguns exercícios que haviam sido propostos como homework para vocês e também vamos terminar um conteúdo que está lá na page 27 do nosso livro didático, do nosso material. Ok? Então, para nós iniciarmos a nossa aula, eu convido vocês a pegarem comigo lá na page 27, ok? Lá na page 27, eu vou comentar um pouquinho com vocês este exercício Reading Time, tá? Da seção Reading Time, que nós temos ali em cima, os exercícios 1 and 2, ok? No exercício número 1, nós temos o seguinte. Check out the words connected to respect. Cross out the words that are not. Então, olha ali o que disse este nosso primeiro exercício. Nós temos que checar, né? Marcar, assinalar, fazer aquele Vzinho do ladinho da palavra, como é muito comum e nós vemos, principalmente em atividades escolares dos países de língua inglesa, ou grifar, ou então circular, usar o marca-texto, enfim. De alguma forma, nós temos que checar as palavras que estão conectadas ao respeito. Tá? Então, eu até destaquei em negrito ali, ó, respect. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre respeito, tá? Nesta página. E aí, cross out the words that are not. Então, cross out pode ser fazer um traço no meio, fazer um X, enfim. Nós temos que destacar as palavras ligadas ao respeito e marcar um X ou fazer um X ou um traço em cima, naquelas que não estão relacionadas ao respeito. Vocês estão olhando aí, vocês vão falar, mas o professor já fez, é só copiar. Ok, mas eu fiz isso porque, na verdade, facilita para vocês e eu vou trabalhar com vocês aí o vocabulário, né, o sentido destas palavras. Então, olha ali as palavras que nós temos, pessoal. Appreciation, ignorance, politeness, rejection, consideration, rudeness. Então, olha lá. Por que eu destaquei para vocês que appreciation está relacionada ao respeito? Porque como ela se parece mesmo com a palavra da língua portuguesa, significa apreciação, né? No sentido de apreciar algo, apreciar alguém, enfim, dentro das suas características. Depois, lá na frente, politeness. Politeness significa polidez. Ou então a gente pode traduzir também como educação, né? Uma pessoa polite, uma pessoa educada. Então, estas duas palavras até agora, elas estão relacionadas ao respeito. Respect. Depois, na linha de baixo, nós temos uma. Consideration. Como o próprio nome já diz, consideration significa consideração. Então, quando você tem consideração por alguém, quando você considera outra pessoa, ou quando você considera uma determinada cultura, por exemplo. Então, estas três palavras, appreciation, consideration e politeness, elas estão relacionadas ao respeito. Aí, nós temos três outras palavras que não se relacionam ao respeito. Ignorance, né, como o próprio nome já indica, ignorância. Rejection, rejeição. E rudeness. Rudeness seria grosseria, quando alguém é mal educado com outra pessoa, tá? Se vocês quiserem separar as palavras assim como eu fiz aí, pode ficar à vontade, ou se vocês quiserem destacar as palavras relacionadas ao respeito com o marca-texto, também está ok, certo? Dando sequência, pessoal, nós vamos ainda na page 27 fazer este exercise number 2, tá? Nós temos ali no exercício 2 o seguinte.
Read the poem and discuss the questions in small groups. Né? Então, a gente teria que ler o poema e discutir as questões que se seguem ali. Tá? Então, o nosso poema, para iniciarmos, ele diz o seguinte. Respect. Outside, everyone is different. Inside, we are just the same. Everyone has feelings. How many can you name? The way that you treat others is the way that they'll treat you. So, respect each other's differences and they'll respect yours too. Certo? Olha lá então o que esse poema disse. Como o próprio título dele sugere, né, também é alguma coisa relacionada ao respeito que nós estamos trabalhando aqui nesta aula de hoje. Então o poema ele diz assim, vou traduzi-lo para vocês, tá? Respeito. Por fora, todo mundo é diferente. Por dentro, nós somos iguais. Ou, por dentro, nós somos da mesma forma. Todo mundo tem sentimentos. Quantos sentimentos você consegue nomear? A forma pela qual você trata os outros é a mesma pela qual eles vão te tratar. Então, respeite as diferenças dos outros e eles vão respeitar as suas também. Certo? Então aqui, pessoal, na verdade, quando nós falamos do respeito, né, nós retomamos toda essa questão de que nós vivemos em uma sociedade diversa, nós vivemos em uma sociedade com diferentes hábitos, com diferentes costumes, com diferentes culturas, com diferentes religiões, diferentes maneiras de pensar e de se comportar. Então, dentro deste contexto, fica difícil nós criarmos um padrão para que todas as pessoas se encaixem, porque é algo completamente impossível, né? Então, por isso, quando a gente pensa no respeito, nós também devemos levar em consideração a valorização do outro, a valorização das diferenças, né? Se muitas vezes eu não concordo com o estilo de vida que determinada pessoa leva, ou eu não concordo com o que a pessoa faz ou pensa, eu tenho total liberdade para isso, né? Para não concordar. Porém, o que a gente não pode deixar faltar é o respeito. Eu tenho que respeitar a opinião das pessoas. Eu tenho que respeitar o modo de vida das pessoas, por mais que eu não concorde com eles. Né? Então, considerando que todo mundo tem sentimento, né? Considerando que todos devem ser respeitados na condição de ser humano, ok? Então, só uma breve retomada a partir de algumas questões que o poema traz, né? Então, por fora, todo mundo é diferente. Ninguém é igual em aparência. Só que por dentro todo mundo é igual, todo mundo tem sentimento, né? Todo mundo tem planos, todo mundo tem desejos. Então, a partir disso, a gente pensa que se nós queremos que os nossos desejos, os nossos planos, eles sejam respeitados, nós também devemos respeitar as diferenças e respeitar os outros, ok? Só uma breve reflexão, pessoal. Aí, na seção Reading Time aqui, se vocês quiserem, vocês podem fazer isso aqui no caderno, pessoal. Tá? Vocês podem, não precisa copiar as perguntinhas, mas vocês podem, nessa reflexão, né, já que nós não estamos presencialmente juntos aí, vocês podem fazer as anotações de vocês no caderno. Se vocês acharem que cabe aqui na frente, vocês podem anotar ali também, tá? Porque é algo bem pessoal. Eu trouxe a minha definição de respeito, né, que é respeitar a diversidade, valorizar o que há de diferente. Mas aí na perguntinha A também fica um questionamento para vocês, fica uma provocação aí, ó. What is respect in your opinion? Então, o que é o respeito na sua opinião? Então fica para vocês anotarem ali, ó. Na letra B. Why is respect sometimes unpopular in schools? Então aqui é uma questão interessante, né, que a gente está cansado de ouvir, né, e muitas vezes presenciar também. Por que o respeito, às vezes, não é popular nas escolas? Né? Por que será que a gente encontra diversas situações de bullying, né, que na verdade a gente falaria bullying,
dentro das escolas, piadinhas, brincadeiras, que na verdade não são brincadeiras, né? São brincadeiras de mau gosto. Por que será que às vezes falta o respeito nas escolas? Por que será que o respeito às vezes não é popular? Na letra C, why is it important to show respect? Por que é importante mostrar respeito? Né? Por que é importante respeitar, na opinião de vocês? E na letra D, how is it possible to show respect to your classmates and other people you meet? Como que é possível mostrar respeito aos seus colegas de sala e às outras pessoas que você encontra? De que maneira que nós podemos demonstrar este respeito às outras pessoas? Então, se vocês quiserem fazer uma pausa, vocês podem pausar a aula, vocês podem colocar ali as reflexões de vocês, ou então, se vocês quiserem, vocês podem assistir a aula até o fim, e depois vocês retomam e respondem o exercício, tá certo? Mas eu quero que vocês façam. Ou pode ser no caderno, né, para ter mais espaço para vocês escreverem, ou aqui no cantinho mesmo, caso vocês acreditem que caiba ali a resposta, tá certo? Dando sequência, ali ainda na page 27 e ainda falando sobre respect, nós temos o seguinte, ó. Nós temos que, como vocês estão observando tanto na tela quanto ali na página de vocês, escrever um acrostic, né? Então, o que é um acróstico? É quando você pega uma determinada palavra ou, de repente, uma frase curta, e para cada letra que forma essa palavra, nós temos que escrever uma frase, ou, no caso, uma palavra, né? De acordo com cada uma dessas letras que tem a ver com essa palavra, né? Então, por exemplo, eu tenho a palavra respeito. Então, com a letra R, que palavra relacionada ao respeito que eu posso escrever com a letra R? Com a letra E, com a letra S, sabe assim? Vocês já fizeram este tipo de atividade, né? Não é novidade para ninguém. Então, aqui, a proposta desse exercício seria montar um acróstico, an acrostic, usando a palavra respect, tá? O que vocês provavelmente devem estar pensando? Nossa, mas é muito difícil, eu não vou conseguir, eu não sei inglês, né? Como muita gente fala. Calma. A gente pode pesquisar isso daqui. Para falar a verdade, vocês encontram até pronto na internet, tá? Se vocês colocarem, vocês encontram pronto. E o que eu fiz para vocês terem uma ideia? Eu montei um acróstico simples aqui. Eu gostaria que vocês fizessem o de vocês, tá? Eu gostaria que vocês não copiassem esse meu. Mas se vocês não conseguirem, não encontrarem, tá? Vocês podem utilizar este aqui que eu disponibilizei para vocês anotarem ali. Vocês podem usar o meu, não tem problema nenhum. Mas seria interessante que vocês fizessem o de vocês, tá? Então, quando a gente fala de respect, esse respeito, assim como a gente tinha falado nas questões de em cima, a gente pode pensar também no respeito no ambiente escolar, tá? Quando a gente pensa das regras escolares, quando a gente pensa ali o porquê será que falta este respeito na escola. Então, com a palavra respect, eu montei as seguintes frases e palavras. Pensando no ambiente escolar, ó, responsibility, né? Então, o aluno ele tem que ser responsável. Ele tem que desenvolver a responsabilidade. Effort in my work, né? Então, esforço no meu trabalho. Então, eu tenho que estudar, eu tenho que me dedicar, eu tenho que me esforçar naquilo que eu faço. Na letra S, coloquei aqui um smile, né? Sorrir. Pode ser também, ó, sorrir. Ou poderia ser, por exemplo, stay quiet, né? Pensando na escola, ficar quieto, né? Para não incomodar, para não atrapalhar. Enfim, aqui vocês vão usar a criatividade de vocês. Com a letra P, pay attention, prestar atenção. Com a letra E, explain your answer, né? Então, explicar a sua resposta. Então, às vezes, o professor pergunta algo e daí você vai explicar o seu ponto de vista, explicar a sua resposta.
com a letra C, né? Com a letra C. Cooperate with others. Cooperar com os outros, né? Ajudar aos outros, cooperar com os outros. E com a letra T, teachers, né? Professores, né? Que estão presentes aí no ambiente escolar. Lembrando que eu havia comentado que todas essas palavras eu havia montado pensando ali no ambiente escolar que a gente havia falado um pouquinho ali atrás. Então, como eu disse, vocês podem usar esta sugestão, mas seria interessante se vocês fizessem a de vocês, tá? É só pesquisar na internet que vocês encontram até pronto, pessoal, tá? Mas usem a criatividade de vocês aí. Se vocês quiserem fazer agora, é só pausar o vídeo, ou então vocês podem chegar ao final da videoaula e depois vocês retomam para fazer os exercícios, ok? Dando sequência, agora eu gostaria que vocês pegassem comigo lá na page 29. Daí vocês vão falar, mas a gente já fez. Sim, eu gostaria apenas de corrigir com vocês alguns exercícios, tá? Para ver se vocês fizeram certinho aí. Lá na página 29, na seção Challenge Yourself, nós tínhamos aquele exercício 1 que eu passei como homework faz bastante tempo, tá? Name the school subject in each book. Então, dê o nome para cada matéria escolar em cada livro, tá? Então, eu fiz do jeito que está ali, ó, eu só não coloquei as imagens. Então, no primeiro lado, na primeira coluna, History, Geography, English, tá? Lembrando, se vocês colocaram todos com letra maiúscula, não tem problema. Porém, o que é obrigatório são as disciplinas que se referem à língua. Por exemplo, inglês, espanhol, português, francês. Em inglês é escrito tudo com letra maiúscula, certo? E do outro lado, Science, Math, Spanish. Então ali, história, geografia, inglês, ciências, matemática e espanhol. Tá? Acredito que vocês tenham feito certinho, é apenas para conferir mesmo, tá, pessoal, se ficou correto o exercício de vocês aí. O próximo exercício que eu quero conferir é o exercício number 2, exercise number 2, unscramble the letters to write the days of the week. Né? Então, desembaralhe as letras para escrever os dias da semana. Aquele dia que eu passei a tarefa para vocês, eu havia até indicado qual era a primeira letra dos meses para facilitar um pouquinho para vocês, tá? Então ficou aí, ó. Eles não estão em ordem, tá? Não é a ordem dos dias da semana. A ordem dos dias da semana, certinho em inglês, está presente lá na página 20, ok? Então eles não estão em ordem aí. Então, ficou Sunday, Thursday, Friday, Saturday, Wednesday, Monday e Tuesday, ok? Então, ficou lá, ó, domingo, quinta, sexta, sábado, quarta-feira, segunda-feira e terça-feira, ok? Então, confiram aí se vocês fizeram certinho, se não faltou nenhuma letra, tá? Principalmente na letra B e na letra G, que são bem parecidos, o quinta-feira e o terça-feira. Confiram aí, pessoal. E agora, eu gostaria que vocês pegassem comigo o livro de atividades de vocês, tá? Lá na page 14, na página 14. Por quê? Na page 14 tem um exercício ali que nós ainda não fizemos, que é o exercício 14, é o exercício 14. Nós temos que classificar essas frases em verdadeiras ou falsas, tá? Tudo relacionado à escola, pessoal. Nós estamos pensando em escola, ok? Então, olha lá, eu vou fazendo com vocês e vocês vão assinalando true or false. Letter A. Letra A. A janitor cleans and organizes the school. O que será que é janitor? O que vocês acham aí? Janitor é o zelador ou a zeladora.
Então, a janitor cleans and organizes the school. Cleans, limpa. Organizes, organiza. Então, o zelador limpa e organiza a escola. Ficou bem fácil, né? Então, é só colocar aí, ó. B. Teachers answer phone calls and organize documents. Os professores atendem ligações telefônicas e organizam documentos? Será que é true ou será que é false? Quem será que faz isso? Atende telefone, organiza documentos? Então vocês vão colocar, se for verdadeiro, true. Se for falso, false. C. Letra C. Cooks coach the school teams. Os cozinheiros treinam os times da escola. Será que isso é verdadeiro? Será que é true ou será que é false? D. A librarian helps students to do research and organizes books. Então, o bibliotecário, né, ou a bibliotecária, a pessoa que trabalha na biblioteca, ajuda os alunos a fazer pesquisa e organizar livros? Será que é true ou será que é false? Na letra E, the principal assists teachers, students, and parents and manages the school. The principal significa diretor, tá, pessoal? Então, o diretor auxilia os professores, os alunos e os pais e gerencia, né, organiza ali no sentido de gerenciar a escola. Será que é true ou será que é false? Então, assinalem ali, pessoal, coloquem ali, certo? Claro que ficou fácil, porque eu traduzi as frases para vocês. Eu quis destacar algumas palavras ali interessantes e importantes, tá? Então, por isso que ficou fácil. Agora é só vocês colocarem true or false, porque daí ficou bem fácil, certo? Então é isso, pessoal. A nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês façam todos os exercícios propostos e nós nos vemos na próxima aula. Bye, bye!